Foi mó quebra-quebra aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. De quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais a mão. Foi mó quebra-quebra aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. Na noite do 31 de março para 1º de abril, as lideranças, né, estudantis, operárias e sindicais, partidárias, se reuniram na sede da UCE, no 2º piso, para discutir o que iríamos fazer, o que eles iriam fazer nas prévias do golpe. E nessa noite, então, as lideranças estavam lá reunidas para definir o que fazer. E eu acompanhei aquela reunião, eu estava lá. Antes do Jango, mano. Fuja pro Mocambo pra não depender de Jânio, que não carrega nem a caspa dos próprios ombros, tá bem? Essa limpeza não é Clearman, Operação Barriga Verde tem o amém dos Borhausen, safado. O que existia aqui eram as lideranças estudantis, era o movimento estudantil, universitário da Universidade Federal, sobretudo, evidentemente, e dos secundaristas. Lideranças importantes, como eu falei, o Jaraguá, o Políbio Braga, o Adi Vieira, e das universitárias, o Rogério Queiroz, o grande Marcílio Krieger, né? E Francisco Mastella. Aí a ditadura se organiza, cresce, né? O movimento de cara se recolhe, prenderam um monte de gente, extinguiram os partidos, ato 5, ato 2, ato 3, aquela zorra toda do começo da ditadura militar, com o Castelo Branco. E aí em 66 eles criam o binário partidário, né? Arena e MDB. De modo que só existia como movimento aqui, com razoável presença na universidade, o Partido Comunista, clandestinamente, secretamente, e a AP, a esquerda católica sobretudo, a AP, de cuja esquerda a maioria das lideranças participavam. Fizemos algumas greves, algumas manifestações na Praça 15, na frente da Catedral, de vez em quando manifestações com alguns colegas como Vladimir Amarante, declamava Mayakovsky, colocavam fogo na bandeira do imperialismo dos Estados Unidos, e sempre uma militância crescente. 1900 e tanto faz, pra não esquecer vamos voltar só uns 40 anos atrás. É Messias ou Caifás? Dizer que matou só uns 30 mil, devia ter matado mais. E aí, 67, 68, já está aqui também a Derlei de Luca e o Valmir Martins pela AP. E eu com o Mota e o Heitorzinho, né, pela AP. Eu, o Mota, o Vladimir Amarante, nós pelo PCB. Fizemos uma composição em 67 para 68 e ganhamos a eleição para o DCE e a UCE. Preparamos, inclusive, o Congresso, o 30º Congresso da UNE. Nós fazíamos a resistência e no combate à ditadura desde que ela se instalou em 64. Quando sai o ato 5, em 1968, é claro, depois do Congresso da UNE, é claro que aquilo foi um baque geral, desarticulação, desmobilização nacional total do movimento estudantil, que era a única força de oposição. Em 75 ocorre a Operação Barriga Verde, mas nesse ínter eu já estava em Paris. De maneira que, quando eu voltei em 79, o ano da novembrada, né? E aí nesse ínterim, né, a mobilização geral contra a ditadura, pela anistia, pela liberdade de imprensa, pelo Estado de Direito, crescia muito no MDB, e eu voltei me vinculando também muito ao MDB e ao Partido Comunista. Eram da formação do Partido Comunista. Adolfo Dias, a Lígia, o Cal Cancelier, as lideranças estudantis, a Marise Lippe. Eu só quebrei a mão, de quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais.
Galera, essa hora a polícia já tá aí. Ah, irmão, isso aí acontece no morro todo dia. Amiga, o que rolou? Ai, mano, tudo isso. Cara, eu ainda tenho que decidir o tema do meu TCC, velho. Gente, será que a gente não tá vivendo uma ditadura de novo? Nossa, total. Com certeza. Não, gente, mas em 79 as pessoas estavam na rua. E por que você não fala sobre isso? Já não somos os mesmos, mas vivemos. Já não somos os mesmos, mas... Como é que eu posso escrever sobre algo que eu nem vivi? Eu não tinha nem nascido, é impossível. Mas mesmo assim eu preciso. Me incomoda muito não saber. Foram décadas que se perderam vidas. E depois, quando começava a desmoronar esse inferno, eles e elas aqui, estudantes como eu agora, eu vou atrás de informação. Eu preciso escrever sobre isso, ainda mais agora, com todas essas merdas acontecendo. Eu já sou quase uma jornalista, eu preciso saber. Eu não vou me formar de graça, eu posso. Eu vou escrever sobre o que eu quero. Meu Deus, por onde eu começo? Estudantes querem se formar, precisam se informar. História do livro não faz sentido. Procure e escute quem tava sentindo. Na lei do silêncio, baixar a cabeça, bater continência. Posição de sentido, eu tenho tido esperança, mesmo que difícil. Ninguém tem difícil, não sabe do início. Ei, se não sabe do início. Mais de 1000 povos caídos pelo genocídio. Estátuas, homenagem pra assassinos. Merda de patriotismo. Eu posso confiar de que lado cê tá. Eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso falando sobre a Novembrada. A Novembrada era um assunto pouco falado na época. O único, digamos assim, publicação a respeito do assunto foi um livretinho produzido pelo Luiz Felipe Miguel, hoje professor da UNB, que é o TCC dele de jornalismo, e falava sobre a Novembrada. Me surgiu a ideia de utilizar o jornal O Estado, que era o principal jornal na época em Santa Catarina, da família dos Comelli, para fazer um comparativo entre o discurso desse jornal em 1979, quando ocorreu a Novembrada, e em 1998, o que esse jornal falou sobre a Novembrada no lançamento do filme A Novembrada, do Eduardo Paredes. E posteriormente, também em 2004, houve uma solenidade de homenagem aos participantes na época, os estudantes que foram presos, que pertenciam ao DCE, em comemoração dos 25 anos da Novembrada. Então eu separei esses 3 períodos diferentes, com o mesmo jornal, e fui em busca do discurso que esse jornal falava sobre o movimento. Amiga, essa é a Doroti. Ela é perfeita para o seu projeto. Eu li alguns artigos dela e tem tudo a ver. Ela era ativista antes, eu acho que ela vai gostar do seu projeto. Ela é um pouco durona, um pouco difícil de conseguir porque ela é muito ocupada, mas se você quiser, eu posso tentar falar com ela por você. Será que essa professora é assim mesmo? De longe todo mundo é uma maravilha, né? Mas será que ela não é uma dessas reaças enrustidas? Dessas sem partido? Sei lá. Vai que ela queira manipular meu texto, porque reaça tem em todo lugar, né? Ai, mas enfim, agora nem importa o que ela for. Eu vou pensar num bom argumento e eu vou conversar com ela. Ela vai aceitar me orientar. Ela vai ter que aceitar. Oi, meu nome é Nicole, eu tô terminando o curso de jornalismo agora. E estou entrando no processo de TCC e eu queria... Oi, meu nome é Nicole, estou terminando agora o curso e estou entrando agora no TCC e queria conversar sobre uma possível orientação. No meu TCC eu queria falar sobre a Novembrada
mas queria tentar abordar aspectos entre 79 e hoje. Oi, meu nome é Nicole. Eu sou a Nicole. Você é a professora... Você marcou com mais alguém aqui? Não. É que eu vi a senhora no dia 14, no dia da greve, na manifestação. A sua amiga que me avisou que você ia me procurar. Eu vi você lá, ensaiando de jornalista, né? Tá, sim. Mas eu não estava ensaiando, eu estava ajudando uns amigos meus. Bom, é que eu queria conversar com você, com a senhora, desculpa. Não. Senhora não. Pode me chamar de Dorothy. Dorothy, certo. Eu queria conversar com você sobre meu TCC. Eu pensei em falar sobre a Novembrada e... Deixa eu ver o que a gente tem aí. Isso. A ideia é falar um pouco sobre 79 e hoje. Então eu pensei em entrevistar algumas pessoas. Ó, isso aqui não tem como. Isso aqui pode ser. Acho que pode dar um bom trabalho. Isso aqui não tem como. Certo. Então... Tá disposta a trabalhar? Sim. Estudantes querem se formar, precisam se informar. História do livro não faz sentido. Procure e escute quem tava sentindo. Na lei do silêncio, baixar a cabeça, bater continência, posição de sentido. E eu tenho tido esperança, mesmo que difícil. Ninguém tem difícil, não sabe do início. Ei, se não sabe do início. Mais de 1000 povos caídos pelo... Maria? Oi, amiga. Oi. Eu preciso muito da sua ajuda. Fala. Sério. Você não pode dizer não, tá? Ai, meu Deus do céu, o que é? É que assim, sabe o projeto, né? Tá. Eu acho que a professora vai aceitar. Eu tenho quase certeza que ela vai. E sem isso eu não vou conseguir, Maria. Tá, eu vou ver e eu te aviso. É que eu não posso entregar qualquer coisa. Eu preciso muito disso, tá? Sem isso não vai dar. Um povo sem memória, não tem cultura. Denuncio a moldura, quadro de ação, não de aventura. Uma guerrilha nessa pintura, com sirenes de viatura, cálices de censura, cara pintada, derrubando a ditadura. Também sou combatente, pra que as portas sejam abertas lá na frente. Coração valente, fazendo valer a cada dia, a cada cena. Rebeldia, bomba subversiva, explodo sua ira com voz ativa. Defendo o direito à vida nas ruas, nas públicas. Nós como minoria, nós somos maioria, sugados pela mais-valia. Eu trouxe. Ai, meu Deus! Então a burocracia existe com ousadia, pra ter uma mente sadia. Força, revolta e alegria. Amiga, pelo amor de Deus, cuida disso. Se você estragar, o meu pai me mata. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Maria, muito obrigada. Sério? Eu queria te perguntar, assim, o que te levou a ter vontade, no primeiro momento, de falar sobre a Novembrada e por que escolher esse registro, essa forma de registrar esse momento, assim? Fui jornalista durante um bom tempo. Eu comecei em 76 no jornalismo, tinha 10 anos de ditadura militar. Eu ainda peguei 11 anos de ditadura militar pela frente dentro das redações dos jornais. Mas a minha grande paixão, eu comecei como repórter fotográfico, depois descobri a palavra, o texto e tal, passei a ser repórter, correspondente, fui correspondente
no Nordeste brasileiro e tudo. E aí cheguei em 1980 em Florianópolis, fui trabalhar no jornal Estado e fui estudar a história de Santa Catarina. Não sou catarinense, nasci em Curitiba. E estudando a história, duas histórias me chamaram muito a atenção. A primeira, a história dos fuzilamentos em Atumirim, da cidade que sofreu uma carga de repressão tão grande que foi obrigada a mudar o seu nome. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na história da humanidade. E a segunda história foi a história da Novembrada, um fato político que eu acho assim que não é catarinense, ele é nacional. Para mim, a Novembrada foi o olho d'água que resultou no movimento das diretas já. Pela primeira vez na história dos 21 anos da ditadura militar no Brasil, o povo de uma cidade se confronta física diretamente com um dos generais presidentes. E isso aconteceu aqui. E aí, pensando hoje, assim, o que você pensa, como é que você acha, qual foi a contribuição que você acredita que esse filme deixou, assim, como legado para a memória da cidade? Então, nesse sentido, eu vejo muita proximidade entre o que o Brasil está vivendo hoje e o que foi vivido durante a ditadura militar. Eu tenho certeza, convicção absoluta, que assim como a ditadura militar passou, esse governo, essa onda neofascista que envergonha o Brasil perante a comunidade internacional, extremamente predatória, intriguista, cara, sabe, antinacionalista, na verdade, cara, vai passar. Eu só espero que não dure 21 anos. O filme foi rodado em 98 e o fato em 79. E o grande barato, sabe, que eu sei que eu vou embora dessa vida aqui e o filme vai ficar. Defendo o direito à vida nas ruas, nas públicas, visto como minoria, mas somos maioria, sugados pela mais-valia. Pessoas pretas, indígenas, trans de periferia, que refutam burocracia, existe com ousadia. Menina guerreira, tua bravura nos faz estremecer, tua coragem nos contempla, e teu amor, amor total, é nosso acompanhamento. Na marcha que marchamos juntos, na música que cantamos juntos, junto às nossas vitórias. Menina, menina irmã, junto conosco estarás, e para sempre nós entoarás os cantos que serão, que terão, o conteúdo de nossas vitórias, a felicidade de estarmos lutando para a total redenção, libertação de ti, de todos, menina, menina companheira, menina armada, muito amada. Faltou um pouco de luz. Nossa, tenho que aprender melhor a usar essa câmera. O som não tá muito bom, não. Nossa, próxima eu vou ter que cuidar bem mais. Nossa, que difícil. Eles são a história. Ai, me dá um frio na barriga. Mas vai passar. Quem sabe um dia eu também sou história, né? Mas se eu não sou, não importa. O que eu tenho que fazer é contar essa história. Mas não estamos distraídos. Como eu posso confiar? De que lado cê tá? Quando o nosso grito foi proibido, com quem podemos contar? Fomos traídos. Mas não estamos. A Novembrada é um codinome, né? Foi um nome que deram muito depois de um movimento grande que aconteceu na cidade, que a população se manifestou na época da ditadura. 40 anos atrás foi aprovada a lei da anistia. Não uma lei que a gente queria, mas a lei que foi possível arrancar naquele momento. E eu estava lá na hora da votação do Congresso, junto com os familiares e os presos políticos e pessoas que já estavam voltando do exílio na época. O Congresso estava cheio e foi muito, muito emocionante. Embora na hora que a lei foi aprovada, o Congresso se levantou, os trabalhadores se levantaram, a população se levantou e deu uma grande vaia aos congressistas, porque de fato aquela não era a nossa lei. E a gente continuou lutando pela anistia ampla, geral e restrita. E nós, com a luta, nós conseguimos
a anistia ampla, legal e restrita. Não ficou ninguém nos presídios depois da lei da anistia. E não ficou ninguém no exílio. Eu estudei medicina em Florianópolis e me formei em 1979 aqui na UFSC. E exatamente no começo de dezembro de 1979 foi a minha formatura. Então eu estava estudando medicina aqui na UFSC na última semana, bem dizer, ou no último mês. Fazia internato lá no Hospital de Caridade. Nesse dia eu fui primeiro ao hospital, visitar os pacientes que estavam sob meus cuidados, lá na enfermaria do Caridade. E depois desci, nós tínhamos organizado algumas faixas e também escrito uma carta pela democracia, pelos direitos sociais, por saúde e educação de qualidade. E distribuímos lá. Nós tínhamos feito 2.000 cópias da nossa carta. Acho que era aquele tipo do mimeógrafo, assim. E foi interessante, o que chamou primeiramente a atenção foi que todas as pessoas que receberam a carta, olharam para a carta, leram a carta e dobraram a carta e colocaram no bolso. Ou seja, elas gostaram do conteúdo da carta. Mas já tinha uma distensão, o general Figueiredo já não conseguia controlar as greves, ele já era um outro sistema, praticamente ele estava em crise, o regime militar. E nós estávamos nessa luta, nesse momento. Nesse momento é que, observe, que era uma espécie de fase de liberdade democrática, luta por liberdade democrática. Bom, aí tem mais variação, tá? A gente conversar com o Lula. Lula, pô, abaixa a ditadura, cara. Não, companheiro, tem que ser aí liberdade democrática, devagar, companheiro. Bom, mas era assim, era naquele clima, nós lutávamos pela distensão e os trabalhadores estavam indo para a rua. As greves já saíram pipocar no Brasil inteiro. E nesse clima que vem aqui o general, certo? Que teve a ousadia dos estudantes, né? Então, que puxou de enfrentar o general. Sabendo disso, a gente organizou uma manifestação clandestina. É bom que deixe bem claro e que a universidade já estava em férias, que era 30 de novembro. Fizemos várias reuniões e resolvemos, depois de muita conversa, muita briga, porque nós éramos cheios de tendências no movimento estudantil, todas as correntes políticas, claro, de esquerda, todos de esquerda, mas cada um com a sua corrente, com a sua posição. Resolvemos fazer um ato público, uma manifestação contra a ditadura militar e contra o governador, o odiado à época governador do estado de Santa Catarina, Jorge Bornhausen, era odiado pelos servidores públicos. Eu não iria participar da manifestação, porque eu tinha que trabalhar. Mas cheguei no tribunal, a minha chefe avisou-me de que o Jorge Bornhausen, o interventor, tinha liberado todos os servidores públicos que quisessem, estavam liberados do ponto, para recepcionar o ditador. Imediatamente eu dei meia volta e saí correndo para o DCE. Quando chegamos em frente ao palácio, não conseguimos chegar bem em frente aqui na rua, porque tinha um cordão de isolamento de policiais. Mas junto tinha naquela época eu achava que era uma senhora, porque eu tinha 22 anos e ela devia ter 35, mas essa senhora era muito minha amiga e ela quis vir participar de um ato. De manhã cedo, quando eu cheguei no DCE, ela estava lá, toda elegante, taillé, óculos dourados, mas ela queria participar da manifestação. Como ela era muito elegante, estava muito bem arrumada, ela falou com os policiais que queria se aproximar do palácio para dar um beijo no general. E aí ela pediu, olha, deixa eu me aproximar. Aí eu me lembro, estava perto dela, o policial falou, deixa essa senhora entrar. Abriram o cordão de isolamento e ela olhou para trás e fez assim para nós, vem turma. Aí nós entramos. Quando começou a ser anunciado a visita do general Figueiredo a Santa Catarina, nós da diretoria então do DCE fizemos uma reunião para pensar o que faríamos em relação a essa visita. Tinha uma campanha massiva de propaganda em prol
do presidente Figueiredo, que na época se colocava como João, presidente da conciliação. Eu pensava assim, poxa, a gente vai lá se manifestar, inclusive eu coloquei isso na reunião, acho que a gente vai ser vaiado, porque comerciários não estarão no centro porque é ponto facultativo. Praticamente na universidade, ninguém ia sair da universidade para vir para o centro, para ver o presidente da República. Digo, o que vai acontecer conosco? Vamos ser vaiados na praça. E aí o pessoal assim, não importa que a grande maioria, né? Aí teve uma discussão e a gente chegou à conclusão que não importava se seríamos vaiados ou não, alguém tinha que dizer que era contra a situação, ao menos para marcar posição. Diante disso, imagina, arregacei as mangas, assim como toda a diretoria, e no dia da visita saímos lá da Álvaro de Carvalho, vindo pela Tenente Silveira, para a gente se colocar aqui na frente do Palácio Rosado, com faixas, mais arroz e mais feijão, contra a caristia. Aqui na frente da catedral eram crianças, dezenas, talvez centenas de crianças, todas sentadinhas ali na escadaria da catedral, com os professores que tinham vindo das escolas, né, convocados pelo governo. E a gente se postou aqui na calçada em frente ao palácio e ficamos ali com a nossa palavra de ordem, né? Pá. Amiga, vou nessa. Já te mandei ali o link da Desacatos também. Minha escola estava lá e estávamos nas escadarias da catedral com bandeirinhas, quando começaram a jogar tomates. Nós iniciamos a agitar as bandeiras, comemorando, e as profs e a diretora ficaram desesperadas e muito bravas conosco. Eu demorei anos para saber que aquele dia era a novembrada. Quando eu cheguei em minha escola, as crianças diziam que havia um quartinho onde as crianças eram torturadas. Minhas professoras eram acusadas de comunistas. A ditadura estava nas escolas, mas as pessoas não falam disso. Meu nome é Evandro Pisa Duarte. Hoje moro em Brasília e sou professor da UNB, mas minha família é de Floripa e cresci e me formei aí. Falar da novembrada é falar um momento especial da minha vida e todo o começo da minha militância nas lutas, tanto da classe trabalhadora quanto dos movimentos sociais de Florianópolis. Eu lembro, era bem novo ainda, tinha 18 para 19 anos. Eu tinha recém entrado no serviço aqui no centro e eu lembro quando começou todas as questionamentos aqui na cidade, todos os enfrentamentos. Eu trabalhava no Ministério da Saúde, né, o antigo INAMPS, hoje é o SUS, e a chefia liberaram todo mundo para ir embora. Ele ainda vai embora porque vai ter tumulto na cidade. Eu morava em São Paulo, em Guarulhos, e soube da novembrada através da imprensa, do noticiário. Fiquei muito feliz de saber que tinha gente se mobilizando e confrontando o nosso presidente. Foi uma coisa que deu esperança para a gente, né? Eu estava prestes a assumir a legalidade novamente, porque fiquei durante todo o período, desde 69, clandestino, porque eu fui condenada para a Justiça Militar de Juiz de Fora, Minas Gerais, por ter participado do movimento de resistência à ditadura e tentando organizar os trabalhadores que faziam greve na região de Contagem, em Minas Gerais. Eu fico assim impressionado das pessoas não conhecerem a história do que aconteceu aqui em novembro de 79. Né? Poucas pessoas conhecem. Né? Então, a mídia tradicional normalmente não dá ênfase, não noticia a luta dos estudantes da classe trabalhadora, né? Nem antigamente e nem agora, é uma coisa muito velada.
né? Então, isso me surpreende muito, e me surpreendeu muito naquele período, após o dia 30 de novembro, quando prenderam os 7 estudantes, né? De atos maiores do que a própria novembrada no dia 30 de novembro, que foram atos seguintes, né? Onde trabalhadores, estudantes fizeram atos muito maiores, né? Para que fossem libertados os 7 estudantes. Então, isso assim acabou gerando uma condição de união na luta, né? Tanto dos trabalhadores como dos estudantes, né? Uma questão que, na busca por liberdade que se tinha na época de uma mudança política no país, de sair os militares, né? A questão da censura, que tudo que existia dentro da ditadura, e a gente estava buscando essa mais liberdade, né? Que a gente não tinha. Então, isso uniu as pessoas em prol do bem comum. Com o acúmulo ali dos estudantes, toda a comunidade aqui, os transeuntes, entraram na manifestação, né? E a provocar o presidente Figueiredo, que estava ali no palácio. E eu só olhava da janela, né? Porque eu não podia sair, eu estava trabalhando ali no prédio. Meu horário de almoço era 1h da tarde. Então eu só acompanhei o processo depois. Eu trabalhei nesse edifício Tirelisa aqui nesse dia. Eu me acordei cedo, vim trabalhar às 8 horas da manhã. E nós tínhamos também o nosso horário de almoço e saímos para ir almoçar lá na Conselheiro Mafra, que é uma rua aqui próxima. E na volta, quando nós estávamos, eu mais um companheiro de trabalho, aconteceu que em frente à loja Arapuã estava um caos danado, né? Houve um segurança daqueles que pegou, tentou agredi-lo também, e pegou ele pela camisa e ele ficou sem parte da camisa nas costas. E depois nós voltamos para o banco e aí tivemos que comprar uma camisa nova para ele até se vestir ali. Foi o fato que no dia eu presenciei, participei indiretamente e vi o que aconteceu. Se fala que foi o estupim para começar o processo da abertura democrática no Brasil, né? Eu estava a 2 quadras aqui da Praça 15 e acabei não participando diretamente do ato porque eu, particularmente, na minha opinião, eu não deveria prestigiar o Figueiredo, né? Na medida em que ainda era uma ditadura, ainda faltavam 4, 5 anos para acabar a ditadura militar, e eu fiquei no escritório da nossa federação, ouvindo os gritos, os xingamentos, mas entendi de não vir, né, participar do ato para não prestigiar a ditadura militar. Tomei conhecimento depois, quer dizer, das várias atividades que aconteceram, da repressão que aconteceu aqui em Florianópolis, né, na Praça 15, uma praça fantástica de muita luta. E posteriormente eu entendi a importância que teve aquele ato, a importância que teve a manifestação dos estudantes, que infelizmente foram presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Oi, Doroti. Eu te mandei
um material por e-mail. Eu comecei a fazer algumas entrevistas, queria que você desse uma olhada se puder. É isso, muito obrigada, fico esperando o retorno então. Oi, Nicole. Achei um bom material, acho que é um bom caminho. Pode continuar nesse ritmo que tá bom. A versão que foi coberta do sangue do povo perseguido, que lutou pra resistir, foi quando eu percebi o limite que segrega, essa justiça é cega, mentira que alega outros fatos, mascara pra... Aquele salão ali, que era o salão principal onde estava acontecendo toda a comemoração, onde Figueiredo foi recebido pelo Jorge Morhausen, governador biônico na época. E o interessante é o seguinte, ó, daquela sacada ali de cima também ficava um fotógrafo da ditadura militar que ficou fotografando as pessoas que estavam na manifestação, e com essas fotos eles buscaram nos arquivos da UFSC as pessoas e foram presas e enquadradas pela Lei de Segurança Nacional. Em 79, eu vou para o Jornal do Estado, e eu estou no Jornal do Estado quando acontece a Novembrada. Eu fui destacado para fazer a praça, cobria pelo Jornal do Estado, cobria a praça. O Jurandir Camargo, que era meu colega, foi destacado para fazer o roteiro do aeroporto até o Palácio. E dentro do Palácio quem cobria era o Luiz Carlos Arzua Bondi, o Bondinho, que era um outro jornalista do Jornal do Estado. E o que a gente viu aqui foi algo impressionante. Ele compra uma provocação, faz assim para o povo, tem uma foto, que não era ok, estava mandando o povo tomando rabo, né? E o povo devolve e começa, filho da puta, ele fica puto da cara, desce do palácio e vai enfrentar o povo. Minha mãe não tem nada com isso, a frase célebre dele. E aí vai enfrentar o povo e aí começa uma movimentação bastante grande. As faixas de estudantes que tinham na catedral, o que estava organizado mais ou menos no movimento estudantil, isso aí se diluiu no meio de todo esse pessoal. Minha mãe não! Minha mãe não! Agora vai pegar fogo! Minha mãe não, meter na mão na minha mãe não! Ó, minha mãe não, hein? Ó, eu sou presidente da República! Eu sou presidente da República! Minha mãe não, hein? Vocês não podem falar da minha mãe não, hein? Minha mãe não! Eu lembro perfeitamente de que, enquanto movimento estudantil, era final do ano e nós não contávamos com um número expressivo de estudantes para poder estar lá. Até achávamos que iria ser mais uma manifestação em que a gente iria se posicionar, mas não foi dessa forma, porque o próprio governo do estado obrigou não só os funcionários públicos a estar lá, mas como a própria população acabou aderindo a ver o que estava acontecendo naquele momento, né? E quando chegamos lá, a manifestação, que era para ser uma manifestação estudantil, sempre o objetivo era pacífico nosso, mas pontuando, né, de que estávamos em desacordo e que o desmando não poderia continuar, recebemos a adesão completa da população. Isso foi uma surpresa muito grata, porque nós não tínhamos nem suporte de recursos humanos ali entre nós mesmos para ficar... nós tínhamos uma carta aberta à população, então para ficar distribuindo a carta aberta, para ficar com as faixas, para ficar... E foi a própria população que aderiu, ela mesma começou a distribuir as cartas, ela mesma segurou as faixas com a gente. Então houve uma adesão espontânea muito legal, que isso veio fazer com que o movimento ele só crescesse, né? Fosse um movimento de peso. Eu vi que era povo que não tinha liderança, não tinha nada. Teve um momento, depois que tiraram o Figueiredo daqui, o pessoal se manteve na praça, os estudantes já estavam sendo perseguidos, já tinham sumido todo mundo. Os caras vieram, baixaram um balão enorme que tinha João do Povo, era o nome, João não sei o quê. Baixaram esse balão, botaram fogo e vieram na praça e pegaram uma placa de bronze do Floriano Peixoto e arrancaram a placa. Nós temos fotos do James Tavares, os caras arrancando a placa, segurando a placa com um chinelo de dedo, porque eles tinham botado fogo no negócio concreto. E eles arrancaram a placa. Era 4 da tarde, o Figueiredo já tinha ido para um churrasco lá na Palhoça. Eram 4 da tarde e a coisa aqui no centro não tinha um policial. E a coisa estava degringolada.
E aí eu comecei a observar, porque eu via que a massa se mexia para um lado e pá, aí pá, quebrava uma vitrine. E aí eu comecei a observar, e tinha um cara, tinha um guri, que eu acho que era do Morro do Mocotó, uma liderança que surgiu no momento assim, e pá, sabe, tipo revolução, quando ela estoura, não tem liderança, aí de repente um cara lá, pá. As matérias que eu fiz, relatando isso, inclusive, quando ficou anárquico, eu adorei, né? E aí, pá, deitei e rolei na matéria. Foram todas censuradas. Uma das imagens que ficou mais marcada na minha profissão na época da Novembrada foi... A primeira foi aqui, de um senhor rolando as escadas da igreja aqui, da catedral. A outra foi quando eles colocaram fogo na placa em homenagem ao Floriano Peixoto. E depois que eles derrubaram a placa estava tão quente que eles não tinham mais como segurar a placa, eles pegaram uma sandália e colocaram na placa para poder carregar a placa na praça inteira. A outra foto foi um cara apanhando da polícia perto da alfândega lá embaixo, ele apanhando muito da alfândega. E no outro dia, na coletiva do DCE, ele apareceu de muleta, cabeça quebrada. Eu tinha fotografado ele apanhando lá e aí ele apareceu para dar o depoimento dele e ele falou para a gente que ele era um filho de um coronel da polícia. Quer dizer, aí ele apanhou da polícia e ele era filho de um coronel da polícia. Alavancou muito a carreira da gente porque foi vinculado no Brasil e no mundo inteiro essas fotos. Eu e o outro meu companheiro, o Laureci Cordeiro, que trabalhou comigo, a gente revelava as fotos, colocava numa mesa grande e as pessoas iam escolhendo para mandar foto para os seus jornais. Num aparelho chamado telefoto, então a foto circulou no mundo inteiro. No Jornal da Semana, a manchete foi a Batalha do Calçadão. Tem até uma história de que o César Caos, que era o ministro das Minas e Energia, teria levado um tapa na orelha em frente à loja Arapuã, que é onde é hoje a livraria catarinense, e teria caído ao chão. Eu não vi isso, né? Isso meio que dizem que foi um taxista que deu um tapa na rosca da orelha dele. Essa multidão era uma multidão tipo a música do Zé Ramalho, né? O Filho de Gato e tal. Era uma multidão comportada, né? Não era uma multidão interessada em protestar, nada disso. Ela foi contratada, digamos assim, foi trazida para cá para aplaudir, para festejá-lo, né? Porque ele viria até a sacada, como veio de fato até a sacada, e havia todo uma agenda, né? Havia toda uma programação oficial que incluía a ida dele ao Ponto Chique, né? Tomar um cafezinho, mas não foi só tomar um cafezinho, ele foi receber o título de senador daquela confraria que tem ali, né? O título de senador ele recebeu naquele dia das mãos do Edir Leopoldo Tremel. Era uma manifestação essencialmente estudantil. Eu participei de grande parte do planejamento dessa manifestação, porque eu fazia parte também do movimento estudantil. Eu tinha estado no Congresso da UNE naquele ano, em maio, junto com outros companheiros que estiveram aqui também na Novembrada. Eu participei desse planejamento, nós ajudamos a fazer as faixas, os cartazes, né? E também as palavras de ordem que nós escolhemos, né? Como mais arroz e mais feijão, abaixo a repressão, e 1, 2, 3, 4, 5 mil, Figueiredo vai pra puta que eu pariu. Fazia parte também do DCE, a gente estava recém-eleito para coordenação do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, que funcionava lá no centro da cidade, né? Na Rua Álvaro de Carvalho. Ainda tem o prédio lá. E a gente organizou umas faixas e um panfletinho dizendo quanto que custava aquela manifestação, aquele ato de recepção do Figueiredo, quanto que dava para comprar em feijão, arroz, gasolina, gás.
E pronto, foi só isso que a gente fez. A gente ganhou a direção do DCE porque a gente tinha uma expressão muito grande na universidade e dentro da cidade também. A gente fazia, tudo que a gente fazia aqui dentro, a gente também fazia lá fora, comunicava, chamava a população para entender a situação que estava acontecendo na sociedade e também, provavelmente, por isso que teve uma participação tão grande no ato contra o general Figueiredo. Nós não fomos determinantes para aquelas pessoas estarem ali, mas a nossa manifestação, a nossa organização foi determinante para que elas colocassem para fora o que elas estavam pensando. Digamos, nós fomos a faísca. Era a nata do movimento estudantil, assim. Os que estavam aqui eram os mais representativos, né? Eram os caras que tinham, as mulheres e os rapazes que tinham liderança dentro da universidade, né? O líder era o Adolfo Dias, que era o presidente do DCE. Esse era o nosso líder, né? Líder era Lelê Rosângela Queiroz de Souza, que era uma ativista, e é até hoje. Nós achávamos que estava resolvido, que tinha acontecido isso, entendeu? Mas claro, à noite no Jornal Nacional, nós fomos chamados de baderneiros, de minoria, naquela voz do fim do túmulo do Cid Moreira, estudante baderneiro de Florianópolis. Foi um horror, né? E que era uma minoria que tinha desacatado o grande Figueiredo. Isso foi numa sexta-feira. No sábado nós fizemos uma reunião para analisar a situação política. Eu fiquei sabendo, tive um recado, através do pai da jornalista Maria Lins, Pimpa, que era muito amigo, que foi amigo de infância do Jorge Bonalza, e que Aqueles seria presa. E Aqueles sou eu. Aí fizemos que o Jorge Bonalza mandou dizer Aqueles vai ser presa. Na reunião eu falei que eu não acreditava na prisão, porque a lei da anistia acabava de ser aprovada, 30 de agosto, há quantos meses? Agosto, setembro, outubro, 3 meses de lei da anistia. Se nós fôssemos presos, seríamos os primeiros presos após a lei da anistia. O Adolfo fez uma análise que havia possibilidade, então o Adolfo fugiu. O meu companheiro na época também resolveu ir para a casa dos pais dele em Criciúma. A Lígia também fugiu, mas eu, o Geraldo, a Marisa, a gente ficou na cidade. Eu fui para a casa dos meus pais. Eu morava na Trindade, mas fui para casa. Eu fui presa na casa dos meus pais, lá em Colônia Santana. Como que eles sabiam que eu estava lá? É porque o endereço da universidade era o endereço dos meus pais e o reitor, na época, abriu os arquivos da universidade para informar a Polícia Federal onde que nós seríamos encontrados. É bom deixar isso bem claro também, né? Isso foi em 79, não sei se eu fiquei presa 13 dias, 15 dias, não me lembro nem o dia que eu saí da prisão. Eu sei que eu fui presa no dia 2 de dezembro, às 6 horas da manhã, fui acordada com o choro da minha mãe e com os policiais dentro de casa. Nós não fomos presos no dia dessa manifestação. Durante o movimento estudantil foi muito forte naqueles anos aqui, tanto que o jornal da época, o Estado, ele tinha a última página no caderno, do primeiro caderno, era uma página sobre a universidade, porque tinham muitas manifestações, movimentos aqui, muitas assembleias aqui mesmo no hall da reitoria. E depois nós vimos, eles tinham tipo agentes infiltrados da Polícia Federal, sei lá, e aí eles tinham fotos das nossas assembleias e feito círculos nos nossos rostos, assim. E aí eles escolheram, né, nós tínhamos tido nesse ano a primeira eleição direta de estudantes para o Diretório Central dos Estudantes, porque como era no tempo da ditadura militar, você nem votava, né, o governador daquela época era um governador biônico, escolhido pelo presidente da República. E o Diretório Central dos Estudantes não podia fazer eleições, eram escolhidos pela alguma vice-reitoria dos estudantes, sei lá como era o nome nessa época. Então, eles escolheram 7 estudantes que tinham
que participava, a maioria participava dessa nova chapa do DCE, que nós fomos eleitos. O Adolfo era presidente, eu era vice-presidente, Marisa era vice-presidente. E eles escolheram essas pessoas. Eles foram prender as pessoas nas casas, isso foi na sexta-feira, talvez, sexta-feira de manhã, e eles foram prender as pessoas nas casas no sábado de manhã. E eu ia me formar em medicina, você sabe que medicina faz baile de gala, faz roupa nova, e eu tinha que provar o meu vestido da formatura. E nós fomos para Rio do Sul, o Adolfo e eu. E aí eles não nos encontraram, então eles não puderam nos prender nesse dia. E também foram atrás em Blumenau e não nos encontraram. Mas depois nós resolvemos então nos apresentar na Assembleia Legislativa e aí nós fomos presos. Os meninos ficaram, eu tinha 23 anos, os outros meninos eram muito mais jovens. Os meninos ficaram presos na penitenciária e as meninas, nós ficamos no hospital, um hospital da Polícia Militar, numa ala que não tinha ninguém. Então eram quartos, nós éramos incomunicáveis, cada uma tinha um quarto e tinha um corredor comum assim que se podia caminhar de vez em quando. Eu fui preso alguns dias depois da novembrada, né? Foi do dia 30 de novembro à novembrada, eu fui preso na segunda-feira na minha casa. A minha família se engajou na luta pela libertação dos presos, né? E posteriormente na campanha que nós fizemos pela revogação da Lei de Segurança Nacional. Já era opositor da ditadura, mas se limitava assim a votar na oposição. Aí passaram a ter um engajamento maior, né, na luta pela democracia no país. Eu tinha 19 anos. Eu estava em casa quando de madrugada a Polícia Federal veio então com mandato de prisão me retirar, no caso retirar da minha casa para levar para a Polícia Federal mesmo, né, no Estreito no caso. De imediato foi lá que a gente ficou, depois é que a gente foi para o hospital da Polícia Militar. Né? Foi 5 horas da manhã, eu recebi um telefonema de alguém que já estava sendo preso na época e avisando que vai acontecer, né? Mas a orientação era, fique em casa. As pessoas que foram presas foram os primeiros enquadrados na Lei de Segurança Nacional desse país. Foram essas pessoas aqui de Florianópolis. Então isso de fato foi um momento da história catarinense muito importante. E acho que a tentativa das pessoas de comemorar isso todos os anos é na esperança de que as pessoas não esqueçam desse momento importante da nossa história. Acho que todo catarinense, todas as pessoas que vivem em Florianópolis, tem que se orgulhar do que aconteceu aqui. Então, eu acho que por conta disso, que tem sempre um grupo de pessoas comemorando e tentando resgatar essa história para que ela fique viva e sirva de exemplos. Né? Há um novo tempo, de novas coisas. Todos sabem. A mudança é irreversível, mas as velhas formas não cedem sem um último gesto de desespero. O importante é persistir, confiar na vitória do povo. Avancemos, seguros, passo a passo, pois a história não se volta sobre si mesma. É uma espiral em si, infinita, que nada consegue deter. Que bom que a novembrada te deixou traumatizado. Está consumado. Meu plano não é preso político, mas vai ser executado. No dia 17 de fevereiro de 81, seriam julgados estudantes aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E na mesma data, um dia antes, seriam julgados também os dirigentes sindicais de São Bernardo do Campo, inclusive o Lula. Seria julgado também pela auditoria militar, também estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em razão das greves de São Bernardo. Em razão do julgamento previsto para o dia 17, nós constituímos, uma semana antes, um comitê contra a Lei de Segurança Nacional. Programamos para o dia 13 aqui nas escadarias da Catedral um ato de julgamento da Lei de Segurança Nacional, o ato seria no dia 16, no dia 13 de
de fevereiro de 81, convidamos Apolônio de Carvalho, uma figura extraordinária, inclusive com lutas que ele enfrentou a nível internacional. E quando chegamos aqui na praça, a FESESC, que era uma das promotoras desse ato, assinava um documento, participava de um cartaz de promoção desse ato, desse júri. Era um júri popular de julgamento da Lei de Segurança Nacional. Quando chegamos aqui na praça, acompanhando o Apolônio, a praça estava tomada, né, pela população e ao mesmo tempo também cercada pela polícia militar aqui de Santa Catarina. Eu lembro que no telhado do Palácio Cruz de Souza tinham militares com fuzis direcionados para a população, e foi um dos atos mais violentos que se viu aqui na capital. Eu não fui presa, minha irmã foi presa, e no mesmo momento que ela foi presa, eu e outras pessoas que não foram presas da direção do movimento estudantil, organizamos toda a resistência à manifestação contra as prisões. Não só aqui, mas a nível nacional. A gente fez um grande ato na cidade, que esse sim foi mega. Acho que quase toda a cidade estava no ato. Acho que devia ter mais de 20 mil pessoas ali na praça, era tudo cheio, absurdo de gente. E quem colaborou, incrível que pareça, foi o governador biônico Bornaus, que mandou botar na rádio que não era para ninguém ir na rua. Imagina que convite bom que foi. Claro que todo mundo foi na rua para ver o que estava acontecendo. Fomos julgados e absolvidos por 3-2 por falta absoluta de provas. Quer dizer, falta de provas de que nós ofendemos o presidente da República, que não foi o caso. Nós organizamos um protesto com os militares, éramos oposição não só ao governo, mas ao regime militar. Isso ficou claro na nossa documentação e todos os nossos posicionamentos. Marcou profundamente a vida de quem foi preso e quem não foi. E estamos aí novamente, né, numa luta por liberdade de novo, né. Aí, pra mim, liberdade é como aquela poesia como é que é? Liberdade é como água, né? Só tem valor quando acaba, né? O processo foi um processo que durou 2 anos, pela Lei de Segurança Nacional, na Auditoria Militar de Curitiba. De fato, foi uma situação bastante dura, porque tanto tinha de se submeter aos processos interrogatórios, confrontação com policiais militares e coisas desse tipo lá em Curitiba. Eu sei que depois eu fui lançar um livro que eu escrevi num congresso de saúde coletiva que eu trabalho, e daí eu vi que faziam 20 anos que eu não tinha ido mais a Curitiba, ou seja, foi alguma coisa muito forte na minha vida. Isso moldou a minha vida, né? Foi uma coisa dura, foi uma coisa dura. Rompeu, em parte, o meu ímpeto juvenil, eu diria, né? Afrontou esse meu ímpeto juvenil. Mas, ao mesmo tempo, me moldou no sentido de continuar todos esses 40 anos que agora fazem, defendendo, né, o direito universal à saúde, a construção de um sistema público universal de qualidade. Esse fato que acontece, então, em Florianópolis, que se denomina Novembrada, vai ter o seu desfecho em termos de julgamento em Curitiba. E essas forças que lutavam a favor da democracia, que estavam representadas, então, pelos movimentos, né, em especial as organizações, os jornais que eram os jornais alternativos, tudo isso reflete em um amplo ato chamado Na Boca Maldita, em Curitiba, né, que é ao lado da Praça Osório. E nesse dia, obviamente que as faixas, toda aquele entorno, né, estava então demarcado por militantes de esquerda, né, que eram militantes da Hora do Povo, militantes da Tribuna da Luta Operária, a Liberdade e Luta, o Movimento de Emancipação do Proletariado.
o Partido Comunista os partidos comunistas ainda na clandestinidade, aqueles que estavam ainda se formando, começando que ia então se estabelecer no Partido dos Trabalhadores. Esse ato foi um ato muito bonito e eu tive a possibilidade e a felicidade então de fotografar esse ato, né? Ah, prisão de minha classe, amarras de minha família, cordames de meus vizinhos, tendões de meus amigos, redes de meu lar e de minha escola, todos eu rompi e encontrei melhor família na fraternidade universal. A ditadura, ela tratou de forma absurdamente cruel os próprios integrantes das Forças Armadas e das polícias militares que se posicionavam contra o processo. Os militares que ficaram fiéis à Constituição de 46, ou seja, que foram contra o golpe de 64, eles foram duramente perseguidos. Teve milhares de pessoas que foram expulsas da instituição, perseguidas. Nós precisamos pensar que o Brasil e a sociedade brasileira vivem um processo de militarização permanente, né? Então, o próprio fim da ditadura militar não representou a democratização das instituições no Brasil. Mas hoje o controle está muito maior. O controle hoje está digital. Hoje os caras têm controle das nossas vidas todas. Então, cada vez mais nós estamos em estado de exceção, tá? O pessoal, não estamos na ditadura, não está declarada. Nós estávamos com um grupo de teatro na frente do Palácio Cruz de Souza, encenando, né, com o sketch teatral A História da Novembrada, e nós distribuímos um panfleto falando de que nós estávamos com um projeto da Câmara de Vereadores para colocar um monumento aqui nessa praça, para que a data fosse para o calendário da cidade e fosse para os livros de história. Isso um senhor que estava esperando, vendo tudo, lendo o material, quando nós paramos, me chamou e perguntou se eu tinha um local para colocar esse monumento. Eu disse que tinha na praça, mas que eu não estava pensando em um local específico. Ele me pegou pela mão e me trouxe nesse local aqui. Chegou aqui na época, isso aqui tinha um espaço que não tinha grama. Esse espaço estava careca. E eu disse, mas por que aqui? Ele chegou, eu passo aqui todos os dias e arranco essa grama com a mão. Aqui eu não deixo nada crescer aqui que meu filho foi espancado, que meu filho foi agredido. Então eu passo todos os dias aqui, não deixo crescer a grama aqui. Então estou propondo que vocês coloquem um monumento nesse local. A Novembrada é aquele momento em que fica claro que a tentativa do regime militar de se regenerar com algum tipo de apoio popular ampliado por meio dessas práticas de mistificação, essa tentativa ela estava fadada ao fracasso. O regime militar brasileiro ele foi inteligente o suficiente para perceber que estava chegando ao seu limite e para negociar uma transição em condições muito favoráveis para as próprias Forças Armadas, para aqueles que tinham sido os cabeças da ditadura. Então a gente estava num momento em que o Brasil era, na verdade, como se fosse uma panela de pressão pronta a explodir. Florianópolis, em novembro de 79, mostrou isso, mas não foi só aqui em Florianópolis. Nós tivemos um período grande em que haviam, por exemplo, saques em supermercados, e haviam demonstrações muito fortes da insatisfação popular, mas a ditadura negociou de maneira a que não fosse julgada, a que a capacidade de intervenção política das Forças Armadas não fosse de fato eliminada. Então, as fragilidades da nossa transição e o fato de que o regime, então, tenha sido capaz, de, a partir da Novembrada, renegociar em condições favoráveis a sua própria liquidação, os limites da transição, eles se tornaram também as fragilidades da nossa democracia. A Novembrada foi o primeiro protesto que envolveu diretamente o general de plantão na presidência da República. Tendo adquirido aquelas dimensões de que o Figueiredo reagiu daquela forma, né, intempestiva devido ao seu despreparo, mesmo a nossa mobilização sendo política, as provas de ordem sendo todas políticas, é natural que eles buscassem algum pretexto para, é natural, quer dizer, é óbvio dentro da perspectiva deles,
que eles buscassem algum pretexto para enquadrar e prender os estudantes, né, baseado na Lei de Segurança Nacional, que era uma legislação fascista que eles dispunham e que não foi revogada no seu conjunto até hoje. Hoje nós temos um governo com as características da linha dura do regime militar e que pode se tornar fascista abertamente se não houver uma suficiente resistência do povo, dos trabalhadores, dos democratas brasileiros. Eu acho que é muito importante entender esses processos e a participação das pessoas, dos estudantes no que acontece. Por exemplo, hoje nós temos esse governo que está desmontando tudo novamente, com um caráter fascista, repressor, e está com esse projeto para a educação pública, que foi uma conquista aí, né, nesses últimos 40 anos. Ele quer esse projeto, lançou esse projeto aí de Futurice, que não é Futurice, é Faturice, né? Então, os estudantes têm mesmo que fazer greve, têm que fazer manifestação contra, porque isso é cidadania, isso é defender os direitos. Os estudantes, o movimento estudantil é sempre uma parte muito importante do movimento pela democratização de um país. É bom estar alerta que, apesar de algumas diferenças, a democracia está novamente sendo golpeada. Em 64, nós tivemos um golpe clássico, né? Os militares tomaram o poder. E agora a gente teve um golpe de forma diferente, mas as ameaças à democracia são as mesmas. A gente vê os golpes na educação, na previdência, nos direitos dos trabalhadores, e a gente vê novamente a sociedade se organizando para resistir a todos esses ataques. Assim que o regime se instalou em 64, os primeiros a serem perseguidos e caçados foram estudantes e professores universitários. Então, hoje em dia, a gente vê esse ataque à universidade e que a Novembrada poderia servir muito bem de exemplo para todo o Brasil e principalmente servir de orgulho à população de Florianópolis. Sejam abertas lá na frente, coração valente, fazendo valer a cada dia, a cada cena, rebeldia, bomba subversiva, explodo sua ira com voz ativa, defendo o direito à vida nas ruas, nas públicas, visto como minoria, mas somos maioria, sugados pela mais-valia, pessoas pretas, indígenas, trans de periferia, que refutam a burocracia, existe com ousadia, pra ter uma mente sadia, força, revolta e alegria, abaixe sua covardia, abaixe sua covardia. Novembrada será lembrada, do sul ao norte, somos mais fortes, reparação cobrada. Como eu posso confiar, de que lado cê tá, quando o nosso grito foi proibido? Ai, falta muito pouco tempo. Vai dar certo. Calma, Nicole. Vai ter que dar certo. Tá tudo bem. Nós temos que ficar mais atentos na questão da censura e dos ataques à liberdade de expressão que estão acontecendo cotidianamente no nosso país. Já houve ataques a exposições de arte, a filmes, a livros, e daqui a pouco a gente vai estar de novo, como em 64, queimando os livros aqui na Praça 15.
me pergunto todo dia por qual razão que eu deveria me reconciliar com essa gente. Que motivo que seria razoável? Mas não há possibilidade de reconciliação. A gente é diferente. Nunca ninguém deveria ter se reconciliado em nosso nome. Seria traído e nos trairiam. A gente já sabia. Não há um atalho para a liberdade. Há uma marcha permanente até que não fique uma lasca sequer da dor. Eu vou dizer. Eu preciso dizer. Há que lutar a cada instante para dissipar as sombras. Há que escrever com os punhos em alto. Que bom que a novembrada te deixou traumatizado. Está consumado. Meu plano não é preso político, mas vai ser executado. Foi mó quebra, aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. De quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais a mão. Ó o Estado, tortura e depois concede anistia. Igual sua cara que chupou uma jujuba de anis. Tia, traz a pílula vermelha que te digo porque um cavalo não pode governar porcos e ovelhas. Essa é velha e você sabe, mas nem tudo é ideia e 80% é vontade. Eu não sou um rolê no centro, eu sou o DVD das margens. Mais louco que o Insano e o Cruz e Souza Botagem. E de por todo mundo e espalhar nossa mensagem pra rapaziada da quebrada. Se cuida, mano, eu tô bem. Só essa parte que eu escrevi com a mão quebrada. Foi mó quebra, aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. De quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais a mão. Foi mó quebra, aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. De quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais a mão. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que o Figueiredo vá pra puta que pariu. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Ou ficar a mátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a mátria livre, ou morrer pelo Brasil.